Meus amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo a este canal, Escola Bíblica Complementar. O irmão aí que está acessando agora o vídeo, aí onde tem a mãozinha, já clica aí para dar o seu like, a sua posição de que você gostou do vídeo. E aí embaixo também, onde tem inscrever-se, você se inscreve, depois você clica o sininho aí para ativar, e todos os vídeos que semanalmente a gente posta, você vai receber aí no seu notebook, no seu celular, no seu computador, enfim. Todas as semanas no YouTube nós estamos publicando um vídeo comentando uma das nossas lições da revista da Escola Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesse trimestre, nós estamos com essa lição aqui, vou aproximar bem da câmera e você vê uma lição muito boa, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, falando sobre tempo, bens e talentos. Então, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Deus tem nos confiado coisas. Nós não somos donos dessas coisas, aprendemos que não somos donos nem do nosso corpo, nem da nossa alma, nem do nosso espírito, nem dos dons espirituais com os quais Deus nos usa, nem somos donos das atividades, dos cargos e funções que temos na casa de Deus, nada. Temos aprendido que nós somos mordomos, e mordomo é o criado maior, aquele que tem sobre os seus ombros um peso de responsabilidade em administrar bem aquilo que o seu Senhor colocou em suas mãos. Todo mordomo, necessariamente, irmão, tem que ser um servo. Então isso é fundamental. Estamos estudando mordomia nas diversas áreas, irmãos. Lição muito boa. Lição passada, nós estudamos aqui a mordomia nos dízimos de ofertas, lição muito boa. Estudamos também, numa outra lição anterior, mordomia da adoração. Já estudamos sobre mordomia do corpo, mordomia da alma e do espírito, mordomia da igreja local, enfim. Todas estas coisas que Deus tem colocado em nossas mãos. E hoje, irmãos, um tema interessantíssimo, que é para a lição número 8, de 25 de agosto de 2019, a mordomia do tempo. Tempo é algo precioso que Deus tem nos dado e que deve ser muito bem aproveitado, principalmente nas coisas do reino de Deus. Nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículos de 1 a 8, que os irmãos já conhecem, é um texto clássico sobre o tempo, onde Salomão diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. O nosso texto áureo se encontra em Efésios 5, versículos 15 e 16, que nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. E a nossa verdade prática: não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Então está aí, irmãos, textos e observações muito interessantes sobre o tempo. Nós enumeramos aqui algumas coisas, mais de 10 tópicos nós colocamos nesta lição sobre o tempo. Você vai poder até escolher
sobre o que você quer falar dentro dessa importância do tempo, né? A mordomia do tempo. Nossa introdução diz assim: segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente. Mas, após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que sua existência é efêmera. Portanto, nesta lição estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito. Nossa lição tem o primeiro tópico falando de conceitos importantes, né, sobre o tempo. O segundo tópico fala da mordomia do tempo. E o terceiro, como aproveitar bem o tempo. É o que está escrito aí na nossa lição, para você também meditar e juntar com todo esse conteúdo aqui, montar sua aula e, por fim, seu aprendizado. Então, queridos, a mordomia do tempo. Nós enumeramos aqui uns tópicos que são complementaridades ao estudo da lição, para que você enriqueça aí o seu conhecimento, né, dentro desta lição. Eu enumerei aqui em primeiro lugar, administrar bem o tempo é sinônimo de prudência. Olha só, né, Paulo escreve aos Efésios e ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, irmãos, administrar bem o tempo, nós podemos dizer que, biblicamente, fazendo aqui uma interpretação, é prudência. Assim como administrar mal o tempo fala de imprudência. E eu colocaria uma palavra aqui para esse primeiro ponto: sabedoria. Eu creio que a prudência está muito ligada à sabedoria. Veja, o tópico 2 e subtópico 1 e 2, eu quero ler aqui, onde o nosso comentarista fala: remindo o tempo. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Por isso a palavra de Deus exorta-nos: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Segundo o relatório 2018 Global Digital, o Brasil está entre os 3 países do mundo em que a população passa em média mais de 9 horas do dia navegando na internet. É um dos 2 únicos países onde o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera as 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Remir o tempo significa não desperdiçá-lo. Então, meus queridos, administrar bem o tempo é sinônimo de prudência. Estava hoje ouvindo o hino do Armando Filho, né, que é um poeta, e ele diz assim: tenho gasto meu tempo, envolvido no tempo que a vida me dá. E naquele hino ele diz que às vezes esquece de orar, esquece de ler a palavra, né? Ou seja, muitas vezes despreza as coisas fundamentais e se ocupa com coisas que não levam a proveito nenhum. Hoje, né, a propósito, eu estive no velório de um pastor e achei muito bonito os testemunhos quando algumas pessoas, e principalmente um dos pastores que deu uma palavra naquele culto fúnebre, ele disse assim: esse pastor, ele não desperdiçava tempo. Ou ele estava orando, ou ele estava estudando a Bíblia, estava lendo um bom livro. Então, o que é isso, irmão? É você aproveitar bem o tempo, aproveitar o tempo com sabedoria, aproveitar o tempo fazendo as coisas que edificam, né? Aproveitar o tempo fazendo as coisas que são produtivas para o reino de Deus. Subsídio teológico também tem alguma coisa aqui interessante que eu quero ler. Diz assim:
Deus nos deu, esta lição tem 2 subsídios teológicos. Eu estou colocando aqui subsídio teológico 1 e tem o 2 que é depois. Tempo e tempo. Deus nos deu tempo, Ele não vive no tempo. O tempo é nosso, da humanidade. É um dom de Deus a cada ser humano. Ora, se o tempo é um dom que Deus nos concedeu, concluímos que, como dom, devemos saber como administrá-lo. Que coisa linda. Então, irmãos, primeiro ponto, administrar o tempo é sinônimo de prudência. Se eu não administro bem o meu tempo, eu estou agindo como alguém imprudente. E é interessante que diz aqui que você deve remir o tempo. Eu estava olhando na Bíblia Strong e ela vai denominar a palavra lá grega, para esse remindo o tempo, diz que é fazendo uso sábio e sagrado de cada oportunidade, comprando o tempo para si. Então, muito importante, um tempo bem aproveitado, um tempo usado com sabedoria, um tempo bem administrado, é você ser prudente. Em segundo lugar, o tempo é como uma locomotiva em movimento. Ou você embarca ou fica para trás. E a palavra que eu quero destacar para este ponto é oportunidade. Eu não conheci pessoalmente, mas ouvi dizer de um pastor que ele dava uma provocada assim na igreja e ele dizia, olha irmãos, o trem está andando, você embarque nesse trem ou você vai ficar para trás. Então, ele sempre dizia, olha, observe o irmão chegou, aceitou Jesus ontem, ou mês passado, e aí se engajou no discipulado, já foi batizado nas águas, já foi batizado com o Espírito Santo, o irmão já se matriculou numa escola dominical e já comprou uma Bíblia de estudo. O pastor dizia, olha irmão, esse irmão vai passar na sua frente, daqui a pouco ele vem aqui ser o seu pastor. Ele dava aquela provocada, claro, que as coisas andam conforme a vontade de Deus, mas ele provocava a igreja para que cada um, irmão, caminhasse. Você não pode ficar para trás. Então, o tempo é como uma locomotiva em movimento. Ou você embarca ou fica para trás. Então, o tempo corre. O poeta diz assim, o tempo passa e nós voamos. Eu fico olhando, irmãos, o tempo pela lição. Nós estamos na 8ª lição. Essa lição começou ontem. Já estamos na 8ª lição. Então, já são 8 semanas. Daqui a pouco, 9, 10, 11, 12, 13, acabou a lição. Já vamos para outra lição. Então o tempo está correndo, as oportunidades estão surgindo e você tem que agarrar logo, porque alguém diz que a oportunidade ela é corcunda e careca. Se você não segura logo, ela vai passar e você vai ficar para trás. Então, muito cuidado. Em terceiro lugar, o tempo tem muitas faces. Aproveite aquela que sorri para você. Hoje eu estava estudando e me vi essas frases assim, e eu estou colocando aqui para os irmãos. O tempo tem muitas faces, ou rostos. Aproveite aquela que sorri para você. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Há coisas que só se encaixam no tempo certo. Olha, irmãos, às vezes você está dizendo a coisa certa, mas está dizendo na hora errada. Às vezes você está até agindo correto, mas está agindo na hora errada. Às vezes a sua resposta é até uma resposta correta, mas você está respondendo na hora errada. Então, o que é que eu quero dizer? É que há coisas que só se encaixam no tempo. A gente, quando era muito novo, aí queria uma namorada e tudo, e as portas tudo fechadas, Deus sabia, uma namorada só cabe no tempo certo. Há pessoas que prematuramente já querem ser ministros, já querem ser pastores, querem ser diáconos, querem ser presbíteros, e já tem gente querendo ser apóstolo e coisa e tal. E muitas vezes, irmãos, fora de tempo, e meus pais na fé sempre diziam assim, que a fruta que amadurece com carbureto, banana,
né? Quando é amadurecida em carbureto, ela é aquela banana que ontem estava verde, hoje ficou amarela, mas uma banana sem sabor, né? Boa é quando ela amadurece no pé. Então, as coisas, elas têm um tempo certo para acontecer. Ah, eu queria tanto isso de Deus e Deus não me deu. Será que eu pedi a coisa errada? Às vezes não pediu a coisa errada, mas você está pedindo e está fora do tempo. A nossa lição diz aqui que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o tempo tem muitas faces. Aproveite aquela que sorri para você. Então, eu quero dizer, é aquele tempo, não é? Quando o tempo sorri para você, é porque agora é o tempo de agir, agora é o tempo de comprar, agora é o tempo de casar, agora é o tempo do seu ministério, né? E assim Deus vai nos abençoando. A este tópico eu coloco uma palavra chamada adequação, né, que se encaixa muito bem nesse tópico aqui. Em quarto lugar, irmãos, eu estou sendo bem rápido porque a ideia já está lançada, daí você expande. Em quarto lugar, o tempo é como uma folha em branco para você escrever a sua história. E a palavra que eu destaco neste ponto é história. Né? Nada melhor para se construir uma história do que o tempo. Muitas vezes as coisas demoram, não é porque Deus quer mais do que nos dar a bênção, irmãos. Ele quer construir conosco uma história. Não é? Então, você vai perceber que o tempo é como uma folha em branco para você escrever sua história. É uma construção, não é? Às vezes um ministério, uma família, amizades, reputação, né? Tudo isso faz parte da nossa história. Nós vamos perceber, irmãos, que o povo de Israel andou no deserto quanto tempo? 40 anos. E eu, há pouco tempo, ministrando um estudo na igreja sobre a igreja do deserto, né, porque lá em Deuteronômio 8, a partir do versículo 2, o Senhor diz assim para o povo de Israel, ele diz, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor te guiou estes 40 anos. Então, nessa parte aí, 40 anos, eu falei com os irmãos, olha irmãos, o deserto é um lugar, né, para Deus construir uma história conosco. O Senhor disse assim, te lembrarás, ou seja, quando eles estivessem em Canaã, eles deveriam se lembrar do deserto. Se lembrar somente das coisas boas? Não, também das ruins. Porque nesse conjunto de acontecimentos, coisas boas e coisas ruins pelas quais o povo passou, na sua trajetória também é a mesma coisa. Deus muitas vezes permite, irmãos, que coisas adversas venham até nós, mas toda esta composição, não é, vai construir a nossa história. Não existe alegria se não há tristeza. Alguém diz que a tristeza é irmã gêmea da alegria. Não faz sentido o frio quando nós não conhecemos o calor. Não faz sentido o calor quando nós não conhecemos o frio, né? Não vale a pena ou não dá para entender o que é dia quando nós só vivemos na noite, né? A noite faz seu sentido porque existe um dia. E o dia tem seu sentido porque existe uma noite. Então existe sempre a contraposição. E nesse conjunto de coisas que acontecem, coisas agradáveis e coisas desagradáveis, coisas que fazem a gente sorrir, coisas que fazem a gente chorar, coisas que massageiam o nosso ego e coisas que ferem o nosso ego. É nesse conjunto de coisas, meus amados irmãos, que nós vamos construindo a nossa história. E todos os dias, quando nós acordamos, Deus nos entrega uma folha em branco para que você tenha uma oportunidade de escrever uma nova história. O que passou, passou, né? Hoje eu estou gravando esse vídeo, né? Estamos aqui
em Maceió, nas Alagoas, 11 horas e 30 minutos, né? 23 horas e 30 minutos. Então, daqui a pouco o dia passa e agora o que eu não fiz hoje, irmãos, nunca mais esse tempo vai voltar. Agora é amanhã. E amanhã é o dia de eu receber uma folha em branco para que eu escreva uma nova história. Ok. Em quinto lugar, o tempo traz em sua bagagem coisas doces e amargas. Aproveite, pois tudo te será útil. Comentei já alguma coisa nesse tópico anterior, que vai mesclando um pouquinho, mas nesse tópico aqui eu quero mostrar que o tempo, ele traz em sua bagagem coisas doces e coisas amargas. Eu nunca vou esquecer de um irmão que me encontrou na rua e ele chorando muito porque ele agora estava trabalhando com um novo pastor e esse novo pastor não dava oportunidades para ele. E ele disse assim: pastor, eu era tão dinâmico na obra, eu tinha 5, 6 ou eram 7 atividades na igreja e agora o pastor me deixou no banco, não me chama para nada, me isolou, como a gente costuma dizer, né? Me deixou lá no escanteio e tal. E ele foi contando e eu falei assim: mas se o senhor disse aí que tinha um problema, qual é o problema? Ele disse: não, o problema é esse, pastor. Eu atuava tanto na igreja, era tão dinâmico, né? E agora o pastor não me dá mais oportunidade, eu estou isolado, os irmãos ficam perguntando: meu irmão, você não vai mais fazer nada e tal. Aí eu peguei e falei com ele assim: olha, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, por que o senhor não aproveita para aprender as coisas que Deus tem para te ensinar enquanto o senhor está no banco? Às vezes, meus irmãos, quem nos para, quem nos faz estagnar é Deus, porque às vezes nós estamos muito ocupados com as coisas de Deus e estamos esquecendo do Deus que tem essas coisas. Muitas vezes estamos tão envolvidos com o trabalho de Deus e esquecemos do Deus que é dono do trabalho. E às vezes Deus tira tudo que nós temos, nos coloca lá no cantinho para que Ele tenha um tempo conosco, para que Ele trate alguma coisa, que às vezes o que Deus quer tratar em você não é a sua dinâmica de trabalho, não é a sua motivação para trabalhar no reino. Às vezes ele quer trabalhar seu caráter, Ele quer trabalhar seu comportamento, Ele quer trabalhar a sua família e outras coisas. E aí Deus, Ele sabe como nos parar para falar conosco. Então, o tempo traz em sua bagagem coisas doces e coisas amargas. Nós passamos por momentos de bonança, mas passamos também por momentos de adversidade, passamos por momentos de alegria, mas passamos também por momentos de tristeza. Tudo isso está no tempo. Às vezes você passa um tempo desempregado, às vezes você passa um tempo sozinho, às vezes você passa um tempo esquecido, às vezes você vive o tempo da preterição, outros passam na sua frente e você fica para trás. E será que Deus está neste negócio? Pode ser que Ele esteja também neste negócio. Depende do propósito que Deus tem em nossas vidas. O tempo traz em sua bagagem coisas doces e coisas amargas. Aproveite, pois tudo te será útil. E alguém até dizia, muito interessante, dizia assim: se alguém só lhe dá limão, azedo, aproveite para fazer uma limonada. Isso é muito bom. Ok, irmãos. Em sexto lugar, há doenças e dores que só o tempo servirá de remédio. Nesse tópico anterior, que o tempo traz em sua bagagem coisas doces e amargas, eu anotei aqui a palavrinha, propósito. O tempo tem o seu propósito. Há doenças e dores, agora em sexto lugar, que só o tempo servirá de remédio. Irmãos, é interessante. Existem coisas que acontecem e a gente quer partir para resolver logo e não resolve nada. E às vezes a coisa piora. Às vezes há dores, você tem alguém... Hoje eu estive em um velório,
e de uma pessoa muito querida, então está ali a viúva chorando, os filhos chorando. Sabe, irmão, às vezes você não tem nem o que falar. Às vezes você encosta a cabeça da pessoa aqui no seu peito e diz, olha, minha irmã, meu irmão, eu estou aqui do seu lado, e acabou. Porque às vezes você vai dizer mais alguma coisa e só piora a situação. É um luto, é uma dor muito grande. Então, irmãos, existe um remédio que sara muito esse tipo de ferida, o tempo. Aquela família, eu dizia hoje lá naquele culto fúnebre, eu dizia, olha, tudo passa. Olha, irmãos, dor de dente passa, dor de cabeça passa, tristeza passa, angústia passa, decepção passa, alegria também passa, riqueza também passa, pobreza também passa, tudo vai passar. Receba esta palavra de Deus. Então, há doenças e dores que só o tempo servirá de remédio. Eu chamo isso de acomodação. É como você pegar, você que já tomou café da roça, assim, que tem pó ali. Hoje a gente tem uns coadores, né, que são muito eficientes, quase não passa nada. Mas já tomei muito café em roça que tem pó. Aí você vê que o café está agitado, aí você não quer tomar o pó. Aí você espera um pouquinho e aquele pó vai descendo para o fundo, né? Quando ele para lá no fundo, aí você vai tomando devagarinho, aí ele se manifesta de novo, você espera mais um pouquinho, aí ele baixa, você toma outro gole e assim você vai trabalhando. Nós tínhamos aqui um pastor que ele sempre dizia assim, olha, irmão, não resolva problema, né? Na hora da agitação, na hora que está aquele, ele usava essa expressão, deixe a maré baixar. Quando a maré baixar, você aí resolve o problema, você conversa, você parte para as soluções e etc. Agora, há dores e doenças que só o tempo servirá de remédio. Em sétimo lugar, há verdades que só o tempo tem a capacidade de mostrar. Olha, irmãos, às vezes a gente se vê envolvido em algumas situações e você agora se levanta para tentar provar alguma coisa e uma coisa piora. Aí sabe de uma coisa? Eu tenho muito esta frase que eu digo que você não precisa provar as coisas que não precisam ser provadas. Eu me lembro aqui de Mateus capítulo 4, quando Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo. E aí o diabo disse assim, se tu és o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. Interessante, nem Jesus transformou pedra em pão e nem ele disse que era o Filho de Deus. E aí nós aprendemos que você não precisa provar as coisas que não precisam ser provadas. Mais tarde, João Batista manda emissários até Jesus para perguntarem se Jesus é o Cristo mesmo ou eles haveriam de esperar outro. E a Bíblia diz que Jesus, no mesmo instante, curou assim no atacado, né? Curou muitos enfermos, operou maravilhas e disse, volte lá e diga a João Batista o que vocês viram. Ele não mandou dizer a João Batista que ele era o Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque a sua história, o tempo ia mostrar quem ele era. O ministério de Jesus ia crescendo a cada dia. Havia coisas que ele não dizia agora porque eles não tinham condições de ouvir. Mais tarde ele dizia. Existiam instruções que Jesus não falava agora, porque eles não iriam entender nada. Mas Jesus deixava que com o tempo, né, iam acontecer situações e que eles entenderiam a lição prática de Jesus. Então, há verdades que só o tempo tem a capacidade de provar. A esse ponto eu chamo revelação. O tempo, ele é senhor da razão. Alguém diz que você não é crente. Vamos ver, o tempo vai dizer se você é ou não é. Alguém diz que você não é um obreiro X, Y, né? Vamos esperar, o tempo vai dizer. Alguém olha para você como
um jovem e diz assim: você não vai prestar para nada, você não vai dar para nada, você não vai ter futuro. Bom, meu querido, não vá ficar brigando, discutindo, batendo cabeça. Não, deixe que o tempo vai provar. Se você é homem de Deus, se você vai ter futuro. Quanta gente que as pessoas não apostavam nada, juravam que ele não passaria de um alcoólatra e tudo, e hoje ele é um pastor, né? E aquele que era rejeitado pela família, hoje ele senta no centro da mesa e a família não decide nada sem a sua palavra, porque Deus pega aquele que está lá no pó, levanta o que está em cima do monturo, do lixo, e o coloca assentado entre os príncipes. Ele pega aquele que não tem nome, aquele que não tem nenhuma reputação, e lhe dá um nome honrado entre os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Oitavo lugar, há ensinos que só o professor tempo tem a capacidade de ensinar. Interessante. Há ensinos que só o professor tempo tem a capacidade de ensinar. Há coisas, irmãos, que só aprende com o tempo. Não adianta querer forçar. Tem pessoas que vão estudar uma determinada matéria, uma determinada profissão, e parece que quer aprender tudo no mesmo dia. E alguém diz: tenha paciência, que o tempo, com o tempo você vai ensinando, com o tempo você vai enxergando. Às vezes você não vai conseguir entender aquilo, porque aquilo é montado por fases. Nós temos uma fase inicial, nós temos uma fase aqui pelo meio, temos uma fase final, e às vezes no começo a gente já quer saber o que está reservado lá mais para frente. Então, há ensinos que só o professor tempo tem a capacidade de ensinar. A esse ponto eu chamo de ensino, não é? Ensino. O tempo, ele nos ensina. É por isso que às vezes você tem um líder religioso, ele não é um intelectual, não é uma pessoa que estudou muito, que leu muito, que tenha muito conhecimento, mas ele tem vivência, ele tem experiências, irmãos, ele tem aprendizados que conquistou ao longo do tempo. Não adianta, não são os livros de cabeceira. Eu tenho aqui atrás uma biblioteca, cheia de livros, mas existem coisas que são bagagem que eu trago da minha vida. São 41 anos de evangelho. Então, quanta coisa eu vi. Eu não só morei aqui em Maceió, Alagoas, eu morei em muitos lugares do Brasil. Eu conheci diversos contextos. Então, tudo isso, irmãos, é um somatório que a gente adquire com o tempo, não é do dia para a noite. A gente vai adquirindo esse aprendizado com o tempo. Então, há ensinos que não se conquista nas bibliotecas, Há ensinos que você só conquista com o professor chamado tempo. Em nono lugar, o tempo é o maior construtor de maturidade. É uma outra coisa. Conhecimento, experiência é uma coisa. Maturidade é outra coisa. A maturidade é coisa que só se conquista com o tempo. Ninguém nasce maduro. Nenhuma fruta já nasce madura. Não, tudo leva o tempo. E nós explicamos aqui, pelo menos aqui no Nordeste eu lembro bem que existia esse procedimento. A gente ia para as feiras, aí você chegava era feira, sexta e sábado, chegava na sexta-feira, estava um monte de caixa de banana verde. No sábado estava tudo maduro, eu não sei como é que era esse processo. Aí o pessoal dizia: olha, isso aqui é porque coloca no carbureto. E o carbureto acelera esse processo eu não sei se de amadurecimento ou de amarelamento, porque a banana ficava amarela, mas não tinha gosto. Então tudo, irmão, que é feito às pressas, é feito corrido, não é maturidade. Maturidade é uma construção que somente o tempo consegue fazer. Em décimo lugar, nós temos aqui: o tempo tem na sua régua
início, meio e fim. O tempo tem na sua régua início, meio e fim. Interessante, irmãos, que nessa régua tanto é importante o início, como é importante o meio, como é importante o fim. Nada pode ter um fim sem que tenha um início. Vocês não sabem que às vezes tem pessoas que querem chegar ao fim sem fazerem o início? Sabe que tem pessoas que querem construir um prédio sem fazer a base do prédio? Né? E por isso que a construção cai. Então as coisas têm que ter. É por isso que na nossa vida espiritual, irmãos, Deus trabalha principalmente na vida daqueles que Deus tem uma grande obra. Deus trabalha com muito primor. Alguém até disse interessante, diz assim, Deus não demora, Ele capricha, né? Então, muitas vezes, você não entende por que Deus me prometeu algo tão grande e as coisas têm demorado tanto. É porque, meu irmão, para se levantar um edifício, um prédio grande, suntuoso, você vai ter que ter uma base extremamente fortalecida. Às vezes, são trabalhados ali meses, numa parte subterrânea, né? Uma coisa que é feita lá por baixo, né? Para depois ser erguido esse prédio, né? Então, toda esta base ela é muito importante para que essa construção não seja afetada. Não adianta nada levantar a parede sem ter fundação. Esse negócio vai cair. Quando der uma ventania, vai cair. Então, na régua do tempo existe início. Tudo tem que ter um início. Ninguém caminha uma milha sem que antes tenha dado um primeiro passo. Para que se ande uma milha, você tem que dar um primeiro passo. Então, o começo das coisas também é importante, porque sem começo não vai ter fim. Não é? Nós temos também, nesta régua do tempo, o fim. Que é importante, não adianta começar bem se não termina bem. Não adianta começar a carreira se não termina-se essa carreira. Né? Então, o fim também é importante. E o meio, pastor? O meio também é importante. Existem coisas que só acontecem no meio. Elas não estão previstas nem para o começo e nem para o fim, que é a conclusão. Estão reservadas para o meio. O profeta diz assim, aviva, Senhor, a tua obra, Abacuque, né? Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Não no começo, nem no fim, mas no meio. Então, quem trabalha com o tempo tem que entender que na régua do tempo é importante o início, é importante o meio e é importante o fim. Às vezes eu falo que é importante o início, porque se não tiver o primeiro passo, não tem o final. Às vezes falo da importância do fim, porque não adianta começar se a gente não termina. E falo da importância também do meio, né? O meio acontece ali coisas que são importantes, que não estão reservadas nem para o final e nem acontecem no início, mas tem que estar no meio da caminhada. Em 11º lugar, irmãos, hoje tem mais de 10 tópicos, né? Em 11º lugar, nós temos aqui o tempo Cronos, que está submetido ao tempo Kairos. Quando nós falamos de tempo, nós temos dois tempos, irmãos sabem, nós temos o tempo Cronos, que é o tempo de relógio. Eu estou aqui gravando esse vídeo e estou ligado aqui, né? As horas vão correndo, porque eu estou submetido a esse tempo. Daqui a pouco, olha, são 12 para meia-noite, daqui a pouco atravessa, nós vamos para outro dia. Né? E amanhã já tem compromissos que estão agendados no horário X, né? Então vamos correndo aí junto com o tempo. Esse tempo é o tempo Cronos, é um tempo de relógio, onde eu marco com você o encontro amanhã às 7 horas da manhã, meio-dia, o horário do almoço, né? De meio-dia a 1, é um horário de uma soneca, para quem gosta de tirar uma soneca, e amanhã, aí à noite, nós temos o culto, 7 horas da noite, né? Não pode ser 8, tem que ser 7. Então tudo, nós estamos submetidos a esse tempo. E existe um outro tempo que a Bíblia trata, que é o tempo Kairos, que é o tempo de Deus, irmãos. Deus é eterno. Deus não se regulamenta por relógio, né? Por ponteiro de minuto, segundo, de hora.
Não, o tempo de Deus é um tempo na eternidade. Nós chamamos isso tempo kairos, né? E esse tempo kairos, ele constrói uma agenda de Deus que é diferente da nossa agenda. Vamos ver o ponto 1 e o tópico 1 e subtópico 2. O tempo na Bíblia e na teologia, né? Nós vemos lá que Deus criou o tempo. Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para as suas obras criadas. Nesse aspecto, o homem também buscaria o seu Criador no tempo. Assim, sem a dimensão do tempo, o homem não compreenderia sua origem, começo, nem muito menos o conceito de eternidade. Então, nós temos aqui uma palavra para tempo, né, que é Ion, palavra hebraica que corresponde ao dia natural de 24 horas, ou seja, cada dia da semana, do mês, do ano, é o dia a dia no qual Deus nos concede viver. A mordomia do tempo insere-se nesse tempo de Ion, o dia natural. Temos aqui Cronos, que é outra palavra, uma palavra grega, né? É o termo grego para tempo, que pode ser medido, contado e definido. Na teologia é considerado o tempo do homem, isto é, o tempo cronológico. Além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se a semanas, meses, anos, décadas, etc. Nesse sentido, o salmista escreveu: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. E aí vem o tempo kairos, né, irmãos? Que é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. Pedro vai dizer que um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Como é isso? É uma relação totalmente diferente. Um dia para Deus pode ser 1000 anos, 1000 anos para Deus pode ser um dia. Isso foge aos nossos cronômetros, aos nossos relógios, né? Às nossas marcações humanas. Então, temos aqui esta questão de que o Cronos está submetido ao tempo kairos. O nosso tempo natural está submetido, está debaixo desse tempo soberano de Deus, que é o tempo kairos. E em último lugar, irmãos, para nós fecharmos esta lição, o tempo cobrará o seu aluguel. O tempo cobrará o seu aluguel. Tópico 2, subtópico 3. Vamos ver, 2.3. A prestação de contas. Um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar conta dos bens espirituais e materiais que Ele nos concedeu. Tudo o que administramos com relação ao nosso corpo, as faculdades físicas e emocionais, daremos conta a Deus. Sim, o Criador nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo. Aqui no subsídio teológico, vamos ver, subsídio teológico no 1 ainda. Deus nos cobra por tudo que fazemos de errado, inclusive a má administração do nosso tempo. Por isso o apóstolo Paulo disse: remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, irmãos, está aí, né, um panorama, falamos muita coisa aqui importante sobre o tempo, né? E isso nós vamos colocar dentro dessa questão mordomia, ou seja, Deus nos deu o tempo. O tempo são as oportunidades de Deus para que eu desenvolva aquilo que Ele tem me dado, para que eu desenvolva o meu talento, né? Para que eu aplique bem as coisas que eu posso aplicar para Deus. E eu dizia hoje ainda lá no culto fúnebre, falei: olha, irmãos, do outro lado nós não vamos encontrar outra coisa senão aquilo que nós fizemos para Deus, para o reino de Deus. E tudo isso, obviamente, irmãos, é feito dentro do tempo. Houve um homem que a Bíblia diz, Jesus contando lá uma parábola, que o homem fez uma plantação muito grande, colheu muito, e ele, quando se viu diante daquela colheita maravilhosa, ele disse: já sei, vou fazer grandes celeiros, vou estocar tudo isso e vou dizer para a minha alma assim: alma, folga, bebe regaladamente, porque tens bens para muitos anos. E aí uma voz do céu disse: louco,
esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. Aquele homem achou que teria muito tempo para usufruir do que plantou, mas estava vivendo os últimos momentos da sua vida. Então, queridos, aproveitemos bem o tempo que Deus nos deu. Eu deixo aqui uma palavra muito interessante que tenho dito muito à igreja. Vá à igreja a maior quantidade de vezes que você puder, porque um dia você vai ter vontade de ir e não vai ter ninguém para levar você. Então aproveite esse tempo, aproveite a oportunidade que Deus está dando. Que Deus nos ajude, meus amados, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Quero repetir, né, se você gostou aí do vídeo, se inscreva aí embaixo. Se você não deu aquele cliquezinho na mãozinha aí, dê o cliquezinho, né, o like, né, que você gostou do vídeo, isso computa, né, aí para o YouTube, para o canal. E compartilhe esse vídeo em suas redes sociais e também aí embaixo você pode passar todos esses vídeos que tem aí embaixo e lá embaixo vai ter um local para você colocar o seu comentário. Deus te abençoe poderosamente, uma semana abençoada, uma boa escola dominical e receba um abraço carinhoso do Pastor Walter e até a próxima semana, se Deus assim o permitir.